Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre Supergirl Woman of Tomorrow, né? O novo filme da DC, o próximo, né? Filme do DCU após o Superman do James Gunn, que vai sair esse ano em julho, 11 de julho, né? Nós teremos Supergirl Woman of Tomorrow saindo pra gente em 2026. Essa é a programação para Supergirl, né? E as gravações já começaram. E após o começo das gravações já começam os burburinhos, já começam tudo, já começa a sair coisa do set, já começa a sair coisa nova, e é disso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Bom, vamos falar sobre o traje da Supergirl que apareceu no set, uma arte conceitual também que pode, né, mostrar um pouco de como deve ser o traje dela, falar sobre o novo símbolo da Supergirl pro filme e do próprio lobo do Jason Momoa. Então vamos começar já falando sobre o novo símbolo da Supergirl, galera, exatamente, né? Bom, a gente teve há bastante tempo atrás o primeiro símbolo da Supergirl sendo revelado pra gente, e era bem parecido com o símbolo da Casa de El do próprio Superman, do filme do Superman, né, que é um S mais parecido ali com o Superman do Reino do Amanhã, né, que é um S mais quadriculado, mais quadrado, né, não é um S tão redondinho, formatinho bonito, não, é um S mais parecido com o do Reino do Amanhã, e a gente obviamente sabia que o da Supergirl seria o mesmo S, né, o mesmo símbolo da Casa de El. Até porque, né, eles são da mesma Casa de El, eles são primos, então obviamente o símbolo seria igual. Só que pelo visto o símbolo dela, pelo menos no traje, não deve ser tão parecido assim, porque esse é o novo símbolo, o novo título de Supergirl Woman of Tomorrow pra gente, galera. Bom, a gente consegue reparar a mudança até no próprio título do filme, que tinha, né, uma outra fonte, uma outra pegada, e a gente tem essa mudança agora também, e o símbolo com esse fundo azul, galera, exatamente, me lembrou muito a Supergirl da série da CW, até porque ela tem, né, um traje que tem muito essa questão do vermelho e o azul bem ligados um com o outro, né, apesar do símbolo ser em amarelo fundo, o azul é bem vívido, e a gente deve ter esse símbolo aqui e na Supergirl. Bom, a gente não sabe ainda ao certo se esse símbolo vai estar no traje, se é só o símbolo do filme. Eu vou dar minha opinião em relação a isso aqui porque eu acredito que o símbolo vai ser o mesmo do Superman. O símbolo que a gente já conhece da Supergirl também, que é o fundo amarelo no peito, né? Até porque esse é o símbolo da Casa de El. Ah, mas por que eles botaram o símbolo com fundo azul no título do filme? Galera, é pra dar uma diferenciada. Você vai botar o símbolo do Superman, que tá com fundo amarelo, no filme do Superman. Vai estar lá, Superman com o símbolo da Casa de El com fundo amarelo. Show! É o símbolo do filme do Superman. E aí você vai fazer Supergirl, aí vai ser o mesmo símbolo lá no cinema, vai bagunçar a mente de quem não entende, sabe? Então, isso pode ser uma pegada justamente de marketing, sabe? Uma pegada pra não confundir a rapaziada quando for ver o filme. Porém, eu acredito que no traje, de fato, vai ser o símbolo normal, o símbolo com o fundo amarelo. Até porque, porra, é da mesma o símbolo da Casa de El, não tem porque o símbolo mudar de um traje para o outro, né? E bom, já falando sobre o lance de traje, eu falei com vocês, as gravações já começaram tem um tempinho. E já com esse começo de gravações, a gente já teve material sendo vazado do set de gravações, né? Bom, nós tivemos essa primeira foto mostrando um pouco mais do set, né, aberto, onde a gente consegue ver ali que já tem um tipo de luta, alguma coisa desse tipo, né? Provavelmente em outro planeta. E a gente consegue ver bem pequenininha a Supergirl lá nessa foto do set aí, né? Não dá pra gente ter muita noção disso, também tem o vídeo do set, só que é a mesma coisa da foto, então não vale a pena eu colocar aqui, mas, né, vocês estão vendo que de fato a gente consegue ver bem pequenininha a Supergirl lá no fundo dessa foto. E apesar da gente não conseguir ver muito da Supergirl, nem muitos detalhes, a gente consegue perceber de fato que o traje dela está bem parecido com os quadrinhos de Supergirl Woman of Tomorrow, galera, exatamente. A gente sabe que esse filme vai adaptar diretamente a história de Woman of Tomorrow dos quadrinhos, tanto que tem o mesmo nome, inclusive, né? Os atores estão bem fiéis ao original, tá todo mundo bem fiel. Então, a gente já consegue ver que essa fidelidade já saiu, não só do elenco, mas também para o próprio filme, né? Finalmente nós teremos a Supergirl de saia. É isso que a gente quer há tanto
tempo, galera, mas tanto tempo. Finalmente acabou esse negócio de Supergirl com calça, sabe? Porra, isso não dá. Isso não dá. Foi assim na série da CW, foi assim na primeira aparição da Supergirl em filme, que foi no filme do Flash. Então, por favor, né, cara? É isso que a gente quer. A DC entendeu o que os fãs querem, sabe? Porque a gente queria um Superman bom com cueca em cima do traje. Aconteceu. A gente queria uma Supergirl que usasse saia, que é o que ela usa nos quadrinhos, e ela vai usar. A gente consegue ver pela foto, não dá pra gente ver muito nítido, mas a gente consegue ver que o traje dela tá com um azul bem mais claro do que a gente já esperava, né? O que lembra muito o traje do Superman do David Cornsweet, né? Óbvio, porque eles são primos da mesma casa de El, né? E ela usando a sua saia, né, cara? O traje, além de estar muito parecido com o do próprio Superman, do David Cornsweet, também tá muito parecido com o da Supergirl na própria HQ de Woman of Tomorrow. Então, isso também é muito interessante, né? E a gente também conseguiu ter esse vislumbre a mais na arte conceitual que foi vazada. Bom, tem gente que fala que é uma fanart, tem gente que fala isso, que é aquilo, mas, galera, de fato, o que a gente tem que levar em consideração é que é uma fanart. E que uma fanart, né, uma arte conceitual, uma arte conceitual não é o material que vai para o filme. A gente tem que entender isso. Artes conceituais, tanto em Marvel, quanto em DC, quanto em qualquer outra produção, artes conceituais, já tá no nome, é uma arte que tem um conceito ali, só que não necessariamente esse conceito da arte vai para o filme. A gente já teve visto diversos filmes, tanto da DC quanto da Marvel, né, trajes de heróis que nunca foram pro filme, e a gente consegue ver nessa arte conceitual que vocês estão vendo, um traje bem parecido com o que a gente viu pelos sets de filmagens. Pelos sets a gente viu só de cima, né, bem longe, mas a gente consegue ver a saia, né, que é o ponto mais importante, que a gente já sabe que tá nela aí, e esse traje, né, na arte conceitual tá um pouco mais azul escuro, né, diferente do que a gente já viu no set de gravações, que tá um pouco mais claro, provavelmente porque essas artes conceituais da Supergirl devem ter sido feitas junto com as artes de Superman. Então, conforme eles foram escolhendo, né, a arte, o traje do Superman que eles iriam usar pro filme, eles foram escolhendo pra própria Supergirl, até porque os filmes vão ser bem perto, deve ter até conexão, então eles têm que manter um padrão nos dois, porque, pô, eles usam o traje da mesma casa de El, então tem que ser igual, né? Por isso que a gente provavelmente teve essa mudança na arte conceitual, porque as artes do Superman e Supergirl devem ter sido escolhidas juntas, né? A gente consegue perceber que o símbolo do peito dela está com o fundo amarelo, como eu falei pra vocês, né? De fato, não é uma parada que eu acho que vai mudar, até porque, porra, não tem por que mudar o símbolo dela. Ah, mas mudou o símbolo do título do filme. Show, eu expliquei o porquê que eles podem ter feito isso, mas eu acho que não vai fazer isso no traje dela, né? A gente também consegue perceber os detalhes das listras, galera. Isso aqui é um ponto importante. Por quê, né? Muita gente reclamou que o traje do David Cornsweet, do Superman, do James Gunn, tinha muita listra desnecessária. A gente sabe que isso é verdade, e a gente sabe que isso é comum atualmente em filmes de super-herói, né? O pessoal usou a Marvel, usou a CW, a própria DC também, né? De fazer trajes de super-herói com listras desnecessárias. E eu sou completamente a favor disso. Porque, cara, pelo amor de Deus, não tem por que colocar umas listras desnecessárias. Mas a gente tem que entender que não dá também pra eles fazerem um traje liso igual é nos quadrinhos, sabe? Só com os músculos marcando. Não dá pra fazer isso num filme, sabe? E é justamente por isso que tem as listras. E essas listras lembram muito também o traje do próprio Superman do David Cornsweet. Então, a gente consegue ver essa semelhança, a bota dela tá muito boa. E a própria Millie Alcock, que caiu muito bem como Supergirl. Cara, de verdade, ela tá muito parecida com a cara. A caracterização dela pro filme deve ficar melhor ainda do que essa arte conceitual. E a atriz tá querendo demais, né? Tá igual o Coutinho, que ela voltou querendo demais, né, cara? Bom, a gente vê que é aquela foto postada, né, pela própria atriz, ela com a HQ de Woman of Tomorrow na mão. Ela tá muito empolgada e eu tô querendo demais ver a Millie Alcock como Supergirl, né? E vamos falar do Lobo. Vamos falar do Lobo de Jason Momoa, né? A gente sabe que a participação dele no filme tá certa, confirmada, e não deve ser tão grande como a gente imagina, até porque o personagem do Lobo aparece também na HQ de Woman of Tomorrow, mas não tem foco gigante, né? Ele aparece, e deve ser assim também no filme, justamente para introduzir o personagem do Lobo. Ele não deve ser um vilão principal, nem nada desse tipo, até porque o vilão principal já tá
pronto, né? O Cry, se eu não me engano, né? O nome dele é o vilão de Woman of Tomorrow também nos quadrinhos. Então, o Cry das Montanhas, né? Ele é o grande vilão do filme. Então, o Lobo deve ter uma participação pequena. E as gravações das cenas dele já acabaram, pra vocês terem noção. O Jason Momoa já gravou todas as cenas dele. E vazaram também o seu traje dentro do set de gravação. Bom, a gente deve ter um traje dessa forma, né? Adaptado esse tipo de lobo dos quadrinhos que vocês estão vendo aí na foto. Deve ser esse traje que deve ser adaptado. E as gravações ali, as fotos do set que a gente teve, deu também de longe, então não dá pra gente ver muito, mas a gente consegue ver que ele tá com um jaquetaço que cobriu o braço inteiro. Provavelmente isso não deve ser o filme inteiro, até porque o que a gente gosta é o lobo sem jaqueta, né? Ou só com um colete de couro preto. A gente deve ter isso. E o lobo do Jason Momoa tá muito foda, né? Ele em cima da moto, né? Essas imagens tem gente que fala que é falsa, mas a gente não tem ainda essa procedência da imagem. Tá muito parecido com os sets de Supergirl, então a gente tem que levar em consideração, sabe? Mesmo se for falsa mesmo, a gente tem que levar em consideração. Cara, a cruz no peito ali, né? Aquele escapulário ali do lobo, pô, muito bom, cara, muito bom. Tá muito maneiro e, cara, é óbvio, né? O Jason Momoa combinou demais com o lobo. A gente sabia que ele ia combinar muito com o lobo, né? A gente já sabia disso e, cara, se realmente se confirmar essa foto do set, muito boa, né? E como eu falei, as cenas dele já acabaram, então faz sentido, né? Ele só ter feito algumas cenas ali, a gente já vazou as cenas dele ali um pouquinho, né? E é isso. Bom, comenta o que vocês acharam, né? Desses vazamentos, se você acha que o traje dela vai ser bem parecido com a arte conceitual, sobre as fotos do lobo também, sobre o traje da Supergirl, o símbolo dela. Comenta o que vocês acham, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.